melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Muito bem, Deus abençoe. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui para compartilhar das Sagradas Escrituras, nestas lições que têm sido de muita ajuda para mim, creio que para vocês também. Creio que vocês amam a palavra como eu, e existe uma promessa para todos que amam a sua vinda, né? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz, se não me engano, Paulo, né? Em uma de suas cartas ali, a Timóteo, se não me engano. Meus queridos, eu estou tentando não passar aí da duração aí de 1 hora nos vídeos, mas está sendo muito conteúdo para pouco tempo, né? Então vamos fazendo uma parte, segunda parte, terceira, vamos seguindo. Como eu disse para os irmãos, estou aumentando aqui a frequência agora de vídeos, de postagem dos vídeos, devido a essa necessidade de estar transmitindo, né, de muito conteúdo, pouco tempo, então precisei aqui de alguma forma com mais frequência postar os vídeos. Dando continuidade aqui
de onde nós paramos, veja essa escritura aqui, ainda em Gênesis ali, capítulo 1, do verso 2 até o verso 5. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Antes, então, dessas sementes, destas árvores produzir, cada uma conforme a sua espécie, Deus tinha dito: haja luz, né? Separou o dia das trevas. Então, antes da semente poder ter condições de produzir, Deus tinha provido o sol. E nós vamos ver que o sol ele é um tipo de quem? De Cristo, o Filho, o sol da justiça. Trazendo aqui, então, uma citação, nós vamos ler aqui a mensagem Reconhecendo Seu Dia e Sua Mensagem, parágrafo 195. Agora ele prometeu enviar a vocês luz celestial para amadurecer a semente e palavra que seria semeada para este dia. Então nós voltamos ao que aconteceu lá em Gênesis. Deus trouxe o sol, manifestou o sol, criou ele ali, para amadurecer aquelas sementes que estavam naquele solo. Então o profeta está dizendo que Deus também prometeu enviar a vocês luz celestial. Lembrando, uma escritura muito utilizada pelo profeta, Lucas 17:30, né? Manifestação do Filho do Homem. Na primeira vinda, através de Jesus, e nessa segunda vinda, através do profeta. Deus tinha prometido isso. E essa luz celestial para amadurecer a semente palavra que seria semeada para este dia. A semente está aqui. A semente é a Bíblia. Porque Jesus disse que sim, a palavra é a semente que um semeador semeou. E agora, antes que possam ter qualquer colheita, não importam se semeiam a semente. Tem de haver luz para amadurecer essa semente. Então vem aqui uma das partes delicadas do assunto. Lembra que eu estava falando sobre a maioria dos grupos, das pessoas terem se denominados, terem se tornado credos frios, né? Eles estavam com a palavra, mas a palavra de ontem. Aquela palavra que eles receberam lá no início e ficaram com ela e não receberam mais nada. E aquilo, o profeta está dizendo aqui, antes que possa ter qualquer colheita, né, dizendo a respeito de que esse arrebatamento, Deus colher esse trigo para colocá-lo no celeiro, essa festa das bodas, o arrebatamento para nós, tem de haver luz para amadurecer essa semente. Agora, como vai amadurecer essa semente, mesmo que seja a palavra, mesmo que eles tenham a mensagem, como vai amadurecer se eles rejeitam a luz que Deus vai trazendo? Está entendendo? Aí o profeta dizendo, né, como nós lemos ali, frios e indiferentes. Aqui na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz, né? Então, como vai trazer amadurecimento para essa semente? Se eles estão rejeitando a luz. Não importa se semeiam a semente, tem de haver luz para amadurecer essa semente. Ou ela apodrecerá e para nada servirá. Ela perecerá. Aí, de novo, o porquê da condição que se encontra as igrejas, os líderes. O profeta diz aqui, apodrecerá. O porquê se tornaram sistemas, estão apodrecendo.
porque rejeitaram a luz que veio para amadurecê-los. E aí o profeta diz: e para nada servirá, ela perecerá. Mas se tem semente na terra, a terra certa, com um tipo certo de luz solar nela, tende a amadurecer. E ele prometeu que nos últimos dias, ao entardecer, o Filho sairia para amadurecer essa semente. A semente está sendo pregada. O Filho de Deus está amadurecendo sua semente. Então, quando, através do profeta, através dos homens de Deus, esta semente, a palavra de Deus, está sendo pregada. Mas é preciso o Filho de Deus, né, o Espírito Santo, para amadurecer essa semente. O Filho de Deus está amadurecendo essa semente ao vindicá-la, fazendo-a produzir diante de vocês e provando que está certa. Entendem? Reconheçam o seu dia. Na vida do profeta, então, essa palavra que estava sendo pregada, o Espírito Santo, o Filho de Deus, estava vindicando ela, estava amadurecendo ela, provando que ela era vindicada, provando que ela era verdadeira. Mas por quê? O profeta recebeu essa luz, aceitou essa luz, e essa luz se encarnou nele, manifestou na sua vida de tal forma que chegaram até confundi-lo, né, com o Senhor Jesus Cristo, né? Mas por quê? Ele recebeu, como estamos falando, a noiva tem que se tornar a palavra. Ele se tornou, ele se uniu com aquilo. Então vamos para uma breve oração. Deus eterno, Pai bendito, nós desejamos se unir a Ti, Pai, de tal forma como nós estamos aqui falando do profeta, que se uniu de tal forma com Tua palavra, com Teu Espírito Santo, que as atitudes do profeta, que a vida do profeta nos faz lembrar de Jesus Cristo, nos guia, nos direciona, nos aponta a Jesus Cristo. Ó, meu Deus, ajude-nos, Senhor, que possamos receber esta luz, o Filho de Deus nas nossas vidas, de tal forma que a nossa vida possa apontar as pessoas a Cristo, possa lembrar as pessoas, possa mostrar para as pessoas, vindicar esta palavra que está sendo pregada, manifestar esta palavra, testemunho, meu Deus, verdadeiras testemunhas. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um de meus irmãos e irmãs, atende as suas necessidades, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, vamos seguindo aqui. Veja aqui Zacarias 14, né? bem conhecido de todos nós, para conectar aqui com essa leitura de Gênesis 1. E também com o que o profeta fala aqui, né? Reconhecendo o seu dia, sua mensagem. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, porque ao cair da tarde, né, quando está naquele momento que nem é dia nem é noite, é exatamente o momento que estamos vivendo. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. O profeta lembrando ali que foi prometido, né, a presença do sol para nós, para amadurecer essa semente palavra. Aí vem agora Mateus capítulo 11, verso 25 em diante. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, veja, meus irmãos, que quadro é este? A Deus aprouve revelar isso aos seus pequeninos. Tem tradução que fala criancinhas.
Por quê, irmãos? A criança está disposta a aprender. A criança, na sua estrutura, ela reconhece que ela não sabe tudo, que ela precisa aprender, ela tem o desejo de aprender. Agora, quando nos achamos ser grandes, quando nos achamos que já temos o suficiente, que nós já recebemos a luz suficiente, que nós já recebemos a totalidade, que temos tudo, como Laodiceia se encontra nessa situação, rica sou, de nada tenho falta. Então, Deus não pode nos revelar estas coisas. Mas se você, se eu, somos desses pequeninos, então aprove a Deus nos revelar estes segredos que nos levará a este amadurecimento, que nos levará a esta transformação de corpos. Todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja, meus irmãos, é algo da parte de Deus. Aprove a Deus assim fazer. Aquele a quem o Filho, o Sol, quiser revelar. Então vamos lá para mais uma citação. Lembre-se, pense nisto, que pessoas nascem de seu espírito. Num dia como este, nesta grande era denominacional que vivemos, e o Deus vivo toma a sua palavra viva e a vindica, pessoalmente, esta vida que está na palavra, o germe que está na semente. E a palavra é uma semente que um semeador saiu para semear. E a vida é Cristo na palavra, pessoalmente em você, vindicando algo que você não pode fazer, provando Ele mesmo que não é você, mas é Ele. E você se torna um só, um escravo dele por amor, para ser uma noiva. Então, repetindo o exemplo do profeta, chegou a tal unidade com Deus que as pessoas viam ali ele produzindo os frutos, a vida que um dia a igreja primitiva produziu, que aqueles homens e mulheres nascidos no reino de Deus produziram. Aquela palavra que foi falada, ela produziu na vida do profeta conforme a sua espécie, aquela semente. Você se torna um só. Veja que lindo isso. A noiva terá de ser a palavra. A noiva terá de se tornar uma só com Cristo. Isso aqui, irmãos, nós estamos vendo cada vez mais as pessoas se unirem às suas igrejas, a seus ministérios, se tornando unidos, uma unidade com aquilo, nada contra. Mas a noiva, ela se torna um só com Cristo. Sua presença no indivíduo como a vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo. A palavra viva que é prometida para o dia, expressando a si mesma através de você, uma vindicação da grande revelação de Deus. Olhe, somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Aqui vem uma dura realidade. Todas estas verdades aqui que nós temos deparado com elas, irmãos, elas nos encaminham para essa realidade aqui, olha, somente em um indivíduo. Então, por vezes, nós vamos deparar com isso. No grupo que você está alocado, muitas vezes, mesmo o pastor ali, que é a porta daquele rebanho,
dando abertura para a luz que Deus está trazendo, nem todos naquele rebanho vão se tornar um com Cristo. Nem todos ali vão produzir conforme a palavra de Deus, porque nem todos ali vão ser conforme essa espécie, né? Como nós estamos vendo aqui a questão da semente. E também pode-se acontecer de haver ali indivíduos que estão recebendo essa luz para esse amadurecimento e o próprio líder ali não. Então, se você eu acho que nós vamos ter um grupo aqui, todo ele formado de sementes, palavra, que vão alcançar o amadurecimento, não vamos ter. Porque é indivíduos, nunca em um grupo. E esses grupos que acham que eles são o grupo noiva? Ou o que está dizendo o profeta? Somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Então, às vezes se ouve, se não estiver aqui com o nosso grupo, está fora. Se não estiver aqui com o nosso ministério, está fora. Irmãos, mas o que o profeta diz? Somente em um indivíduo. É individual. É individual. Eu não posso afirmar que é o grupo onde eu estou congregando, que é o grupo que possui a revelação completa. Por isso eu preciso ter humildade de ouvir outros irmãos, aquela parte do bolo que eles têm, que eu preciso. Quem sabe eu tenho alguma parte que possa contribuir com eles também. Então eu estou sempre aprendendo com os outros, conversando com as pessoas, irmãs, irmãos, cada um tem algo a contribuir. Não com o metodista, então um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Vocês entendem isso? A congregação diz amém. Não com o metodista, não com o batista, não com o presbiteriano, luterano, não os pentecostais, mas como um indivíduo. Deus não vai lidar com você, irmãos. Entenda isso de uma vez por todas. Deus não lida comigo, com você, como ao Saulo do ministério A, você do ministério B. Não, Deus lida com você como indivíduo. Deus não olha para ti como membro do tabernáculo A, membro do tabernáculo B. E cada membro aí, dessa cidade, desse tabernáculo, Deus está lidando com ele como indivíduo. O grupo é para nós ter ali o companheirismo, nos reunir com esse objetivo de adorar a Deus, estar em companheirismo uns com os outros, congregar. Quem tem seus filhos, crianças pequenas, ter essa frequência, né, para que as suas crianças possam aprender, né, com o frequentar ali a igreja, o culto, a reverência, o temor de Deus, tudo isso. Mas Deus trata conosco como um indivíduo. Então agora trazendo aqui mais um mix aqui de escrituras para nós meditarmos nela, né? Então, 1 Coríntios 12, 13. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Aí sim, isso aqui a gente passa a ter algo em comum. Então, por mais que você esteja geograficamente longe de mim e eu de você, congregando com pastores diferentes, em grupos diferentes, mas se por um Espírito, se você foi batizado pelo Espírito Santo e eu também, nós estamos no mesmo corpo, independente de local geográfico, independente de tabernáculo, de ministério, se por um Espírito nós fomos batizados,
estamos em um corpo. Então, eu espero que você possa compreender isso, que eu não estou aqui fazendo propaganda de nenhum ministério e nem ao menos contra qualquer que seja o ministério. Só quero te ajudar, contribuir para que você esteja na presença do sol, amadurecendo este grão, para que esta palavra que está em você seja vindicada e te incentivando a isso, a fazer parte deste corpo, do corpo místico de Jesus Cristo. É este o corpo, é este a igreja que você deve desejar de toda a sua alma fazer parte. Quer sejamos judeus ou gentios. Então, irmãos, aqui é livre para todos os grupos, mesmo que você não pense dessa forma, mesmo que você veja diferente, mas se você tiver um pouco de humildade para ouvir, não o que eu estou dizendo, mas o que a Bíblia está dizendo, o que o profeta está dizendo, se você quiser alimentar da palavra de Deus, está aqui. Quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. O Espírito Santo, né? Claro. Agora, Gênesis capítulo 1. E disse Deus: deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma, sobre a terra. E assim foi. Então, recapitulando ali, Gênesis 1:11, que nós lemos, né? Verso 12. E a terra produziu a relva. Então, a palavra foi falada. Depois dessa palavra ser falada, já tinha o sol ali, como eu li, né? Aqui no início desse vídeo. Agora, a terra produziu a erva que dava semente segundo sua espécie, a árvore frutífera cuja semente estava nela, segundo a sua espécie, que é o momento que estamos vivendo agora. A palavra já foi falada, Deus enviou à luz o sol para manifestar essas sementes e estamos vendo cada uma destas árvores produzindo conforme a sua semente. Agora, conforme a sua espécie, né? Tem que sempre expressar aqui da maneira correta, conforme a sua espécie. A semente é a palavra de Deus. Então, se eu possuo essa semente, que é a palavra de Deus, e ela, né, aí como nós podemos receber essa semente? Através da palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Agora, não basta só ter a palavra de Deus, é preciso da luz do sol, é preciso desta luz para vindicar essa palavra em nossos corações. Senão, o que o profeta disse aqui atrás? Ela apodrece. Senão, cadê aqui? Foi aqui nessa citação que nós lemos isso, reconhecendo seu dia sua mensagem 195. Senão, ela apodrecerá e para nada servirá. Aí eu usei a ilustração do maná. Então vamos caminhando aqui. Então só trazendo essas escrituras aqui para ir reforçando com vocês. Agora vejam bem, irmãos, a semente da discrepância, trazer aqui alguns parágrafos, nós vamos usar mais essa mensagem que é muito válida, muito importante para o entendimento aqui dessas parábolas que nós estamos utilizando. Veja bem o que o profeta diz ali. Notem, quem ele disse que os semeadores eram? E também o que era a semente? Primeiro, o semeador era ele, o Filho de Deus. Quem foi semeando a semente? E um inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância. Agora deixa eu parar aqui. Até então eu estou
chamando atenção para a palavra de Deus, essa semente que Deus semeou e que hoje, através de seus pregadores, seus ministros, ela está sendo semeada. Mas isso por si só não basta ter a semente da palavra em você, é preciso dela ser regada, é preciso do sol para amadurecer e tudo mais. Ok. Só que além disso, irmãos, ainda teve, que não foi só Jesus que saiu para semear, o diabo também. Aí vem aqui, ó, a semente da discrepância. Não tem a semente, a palavra de Deus, e tem a semente da discrepância. Agora vamos a esse outro lado, a esta realidade também que estamos vivendo e que nós precisamos nos despertar para isso. Porque lembre-se, como na parábola Jesus mostra, nós somos o solo. Que tipo de semente eu estou recebendo? Que tipo de semente você está recebendo? Então veja bem. E outra, essa semente aqui, ela é regada pela mesma chuva. Ela recebe o mesmo sol. Nós vamos chegar na parábola do trigo e do joio depois. Vocês vão ver a confirmação disso. Então vamos lá. Porque a lei, irmãos, a lei foi dada lá em Gênesis. Cada árvore produza conforme a sua espécie, conforme a semente que está nela. Você vai perceber como as coisas vão conectando, como vai se esclarecendo. Então, mesmo o sol que amadurece a semente, palavra de Deus, ela vai amadurecer, ela vai manifestar a semente da discrepância, produzindo conforme a sua espécie. Está vendo? Então, e um inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância, detrás da semeadura da semente correta. Agora, amigos, isso tem sucedido através de cada era desde que nós temos tido um mundo. Ah, irmão Brana, isso não aconteceu só naquela parábola de Jesus? Não foi uma coisa, só uma historinha, uma ilustração que Jesus estava dando? Não. Isso tem sucedido através de cada era desde que nós temos tido um mundo. Veja, irmãos, lá na primeira era isso já aconteceu. Na primeira era isso já estava acontecendo. Exatamente desde o princípio, isto começou a mesma coisa. Agora ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus, Jesus disse em um certo lugar, que a palavra é uma semente, e cada semente produzirá segundo a sua espécie. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino, têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus, a palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo. Então, por isso Deus envia seus mestres, profetas, todo o quíntuplo ali dos ministérios, porque nós precisamos saber qual é o dia que estamos vivendo, qual é a palavra que tem que ser manifestada nesses dias que nós estamos vivendo. Porque nós temos que se tornar a palavra de Deus. Então vem o ensinamento, vem o profeta nos mostrando em qual dia que estamos vivendo, qual é o fruto que é necessário para este dia, qual estação que estamos, É primavera, é inverno, é verão? Então tudo isso. A palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo. Como o profeta cita, os exemplos tão conhecidos. Moisés não poderia vir com a mensagem de Noé. João Batista não poderia vir pregando a mensagem que, por exemplo, que Elias pregou lá. Ele tinha que pregar a mensagem do seu dia ali. Ele era o percussor da primeira vinda. Então, ele tinha que manifestar a palavra para aquele dia. Moisés manifestar a palavra para os dias de Noé não adiantava. Então, trazendo aqui mais os exemplos que o profeta vai citando para nós.
Deus deu a sua palavra no princípio e cada era tem tido a sua semente, seu tempo, suas promessas. A semente da discrepância. Então veja bem, vamos seguindo aqui mais um pouco. Parágrafo 76 em diante, daqui a pouco a gente vê a mensagem. Agora, isto é porque cremos, isto é a palavra de Deus, portanto a palavra falada de Deus é a original. E tudo que Deus criou, falou a existência, é o original. E você não pode hibridizar alguma de sua criação secundariamente. Esta foi a razão que Eva pôde fazer o que ela fez com sua própria semente, porque ela não estava na criação original. Ela é um subproduto do homem, não estava na criação de Deus. Deus criou toda coisa e então ele tomou uma parte da sua criação e fez uma companheira, né? No caso de Adão, tomou parte de Adão. Esta é a razão pela qual você pode cruzar um jumento com uma égua, mas isto não continuará. É morte, mas o original possui vida. Isto voltará outra vez. Isto voltará outra vez? Eu espero que você possa ver isto agora. O que é original? É a palavra de Deus, Cristo. Por isso, irmãos, unir a igreja, se não é a igreja verdadeira, que é Cristo, se unir a qualquer outra coisa além de Cristo, é morte. Por mais que seja um grande ministério, por mais que seja um homem usado por Deus, como o profeta estava dizendo de Billy Graham, mas tudo que produziu foi unir a Batista, unir a Assembleiano. Se tudo o que produziu, irmão, hoje foi unir ao tabernáculo, é morte. Só o original produz vida, é o que o profeta está dizendo aqui. Por isso, por um Espírito, né, somos todos batizados. Fora disso, é morte. Fora disso, é hibridização. O original possui vida, então esta é a razão pela qual eu penso que as seitas, denominações e organizações morrem. Está aí o profeta dizendo. A história prova que eles estão cada um morto. Eles nunca se levantarão mais. Eles nunca se levantarão. E eles não podem se hibridizar de volta. Não possuem nada para se hibridizarem. Eles são estéreis. Esta é a razão pela qual os filhos de Eva morrem. Irmão, qualquer pastor, qualquer igreja que rejeitou o original, seja em qualquer área, casamento e divórcio, ordem, conduta e doutrina, seja qualquer área da palavra de Deus, rejeitou o original, rejeitou essa semente original, morreu. O profeta diz isso a vida inteira, que Deus não lida com o sistema mais. A partir do momento que hibridizou, é morte. Aí você observa as pessoas tentando ressuscitar aquilo ali, tentando... Mas já morreu, irmãos. Agora pensa como com uma coisa morta ali, que não tem vida, que rejeitou a luz, vai trazer amadurecimento? Se nem vivo tá, vai amadurecer o quê? Se já morreu? Então a coisa é séria, a coisa é muito séria, né? Pena que a maioria das pessoas não estão atentas a isso. A história prova que eles estão cada um morto, eles nunca se levantarão mais, eles nunca se levantarão. Veja, eles não podem se hibridizar de volta, não possuem nada para se hibridizarem, eles são estéreis. Essa é a razão pela qual os filhos de Eva morreram, morrem. Ela era híbrida, uma noiva, observem, através daquilo trouxe morte, tentando tomar a palavra de Deus e misturar alguma sabedoria com ela. É o que a maioria dos homens fazem quando eles estão em erro, quando a vida deles
ou a ideia deles, a interpretação deles choca com as Escrituras, eles vêm com alguma sabedoria, usam né, a sabedoria humana, a inteligência humana, para misturar com a palavra de Deus, para justificar aquela sua atitude, aquela sua decisão. E o profeta dizendo, isso foi o que Eva fez lá no princípio. O que produziu? Morte. Você não está suposto a fazer aquilo se você crê. Tem sabedoria para explicar isto. Apenas diga, Deus o disse. E é isto. Pois Deus disse assim. E isto é tudo que há. Se você não pode explicar isto, deixe isto de um lado, mas apenas diga que isto é assim porque Deus o disse assim. Aí nós temos estas pessoas que gostam de debater, gostam de usar a palavra de Deus para debate. Aí está aqui o profeta mostrando. Se você não pode explicar isso, deixe de um lado, mas apenas diga que isto é assim porque Deus o disse. Toma Deus em sua palavra e acabou. Ficar discutindo, debatendo, entrar nesse jogo aí de debate. Agora observem, isto não misturará, isto não deve ser falsificado. Deus punirá aquele que o faz. Deus punirá. E isto não se hibridizará com nada mais, é somente a palavra de Deus. Deus não necessita de sua palavra, Deus não necessita da sua palavra com a dele. Deus não necessita da minha palavra com a dele. Não estamos supostos a falar nossas próprias palavras. Estamos supostos a pregar a sua palavra, a palavra de Deus. Irmãos, aí nós olhando para a situação aí desses grupos, o profeta dizendo aqui que estamos supostos a pregar a sua palavra. Será que esses homens aí crêem mesmo no profeta? Muitos estão assumindo aí que não, Estão assumindo que deixou de crer. Mas e esses que não falam que deixou de crer, mas está lá usando a mensagem? Camuflado. Vamos chegar também lá nos lobos vestidos de ovelha. Vamos chegar também lá. O perigo maior são esses, irmãos. Porque esses aí que já se declarou que não crê mesmo, esse já declarou com a boca deles, Tá nada escondido. O problema é esses que diz que está pregando a mensagem, usando alguns parágrafos, algumas coisas, usando 99% de mensagem, mas e o 1% de híbrido, de mistura com as suas ideias, com a sua sabedoria, com as suas teologias, que vem ali sutil. E se eu e você não estiver bem atento ao assim diz o Senhor, nós somos enganados com essa astúcia, com essa sutileza. Não estamos supostos a falar nossas próprias palavras. Estamos supostos a pregar a sua palavra. A palavra de Deus. Daí, às vezes, me deparo numa conversa com um ministro, com um pastor, e aí eu cito as escrituras, cito a mensagem, e a resposta é só as opiniões dele. Nem uma escritura, nem uma mensagem, pelo menos. Sendo que o profeta está nos dizendo que estamos supostos a pregar a sua palavra, a palavra de Deus. Então vamos seguindo aqui que o tempo já está indo. Agora, portanto, a vida verdadeira pode apenas vir ou se reproduzir através do cruzamento original. Aí volta naquilo, irmãos. Como o profeta deu o exemplo de Billy Graham. Como não era o cruzamento original,
que estava vindo ali da parte do profeta, o que ele podia produzir era unir-se à igreja. Mas aquilo que vinha, né, do cruzamento original ali, aquilo que estava vindo daquela unção que estava no profeta, daquele Espírito Santo que estava no profeta, então produzia vida. Agora, estudem aquilo, quando você está estudando a fita, e estudem isso agora, vida pode ser apenas reproduzida através do seu cruzamento original, da maneira que isto começou no princípio. E se tratando de igreja, o cruzamento original foi: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, o Espírito Santo, até que sejais revestidos, cheios do Espírito Santo. Aí eu li aqui citação do profeta dizendo: Deus não permitiu seus discípulos, seus apóstolos pregar até que eles estivessem cheios do Espírito Santo, resolver suas diferenças. Por quê? Irmão, o Espírito Santo, a revelação, é o que nós precisamos. Não adianta buscar isso ou aquilo sem ter o Espírito Santo. Vai ser híbrido. Mesmo que seja com a palavra. Mas não vai produzir vida. É o que o profeta está dizendo aqui, ó. Pode ser apenas reproduzida através do seu cruzamento original, da maneira que isto começou no princípio. Então, meus irmãos, seja pelos motivos corretos, certos, de soberania da igreja, a ordem, conduta e doutrina, precisamos começar da maneira certa, senão não vai produzir vida, vai ser só mais um grupo. Da maneira que isso começou no princípio, então isto se reproduziu. Se isto é híbrido, está terminado. É o que o profeta está dizendo. Seja qual for a parte da palavra, se não for da forma original, é híbrido, está terminado. Alguns se esgotam na primeira geração, imediatamente acabados. Eles em breve se encontrarão outra vez. Ele não pode produzir uma vida correta porque é híbrido. Gênesis 1:11, onde nós lemos ali que cada semente produza conforme a sua espécie. Agora, quando Deus disse aquilo estabeleceu isto. E isto está sempre estabelecido. Que cada semente produza conforme sua própria espécie. Misturar produz uma super safra. É uma super safra de quê? Ouçam agora. Vamos descer para misturar isso. Estou tentando segurá-los, está o texto, eu poderia pregar sobre isso, mas estou tentando não fazê-lo. Misturar isso trará uma super safra, como foi provado. Mas que espécie de safra? Uma safra de falsidade, morte. Aí você toma, por exemplo, um grão de milho, que o profeta vai dar o exemplo aqui, do milho, híbrido. Como a espiga é graúda, é bonita, tem muito mais aparência do que a natural, mas é morte, é falsa. Aí você toma essas igrejas, esses grupos, são muito mais bonitos de se ver. Como eu já falei, você entrar nesses canais muito mais bem elaborados, com uma produção, com muito mais recursos, Eu aqui fazendo adaptações, procurando fazer o melhor aqui que está no meu alcance, mas com toda essa humildade aqui, simplicidade. Agora você tem aí coisas muito mais bonitas, muito mais atraentes, mas precisa ver se é original. Precisa verificar se está produzindo vida. Porque no fim das contas, o que interessa é isso. Hibridize o seu milho que ele produzirá uma grande safra, a melhor aparência, mas é morto. Plante-o novamente e ele não poderá se produzir outra vez. É isso que está acontecendo. Grupos bonitos, tabernáculos bonitos, mas não pode produzir vida. Está acabado, está terminado. Como Eva vem, ela trouxe uma safra híbrida. Veja-nos hoje. Você pode olhar ao redor e ver que isto é a verdade. Claro, isto não era o propósito de Deus.
Não, Senhor, apenas mantenham-se firmes para algo que estou pensando agora. Vejam, para misturar isto e trazer uma safra híbrida, de uma safra híbrida é uma safra morta, tanto quanto reibridizar. Isto não hibridizará novamente. Não pode, porque assim disse Deus. Isto tem que produzir conforme sua espécie. E vocês misturaram isto. Agora, vocês podem ver a igreja bem ali onde isto terminará. Isto morre ali, pois isto não pode produzir conforme sua espécie. Por quê? Está misturado. Você nada pode fazer com isto. Está morto, está acabado, correto? Isto é porque cada geração tem o seu próprio reavivamento. Uma chance na palavra. Então, capte isso, irmãos. A palavra é a semente. O que eles fizeram? Eles misturaram algo a essa semente. Eles acrescentaram, hibridizaram. Então, ela não pode produzir conforme a espécie de quê? Da palavra, porque está misturado. Não pode produzir. Aí você olha, às vezes tem 99% de palavra, às vezes tem 80% de palavra, mas o restante é misturado. Aí produz só morte, produz só mais um sistema. Se esse líder que está conduzindo um trabalho, seja ele iniciante, seja ele já em percurso, se a palavra que ele tem está misturada a seus próprios interesses, às suas próprias paixões, suas vontades, seus desejos, é híbrido, vai produzir morte. Por isso, tanta falta de amor pela causa, por isso tanta falta de amor às almas, e tantas coisas que poderíamos mencionar aqui, que isto vai trazendo a explicação a tantos fatores, né? O Deus soberano no julgamento, o grupo de Wesley se levantará, esses abatidos e formais, metodistas de hoje responderão por isto, Lutero se levantará, os católicos se levantarão, e lá atrás Irineu, Martim, Policarpo e outros terão que se colocar no julgamento por hibridizar a palavra de Deus com dogmas. Meu Deus, a coisa está apertando, irmãos, a coisa está apertando. Este grupo de luteranos que seguiu o reavivamento de Lutero responderá a mesma coisa. O grupo de batistas que seguiu o reavivamento de John Smith fará a mesma coisa. Alexander Campbell fará a mesma coisa. O Alexander, né? E os pentecostais farão a mesma coisa. Aquele reavivamento original, quando o Espírito Santo caiu, chamou um povo e Deus tentando levar sua palavra nisto, e eles organizaram isto e se assentaram aqui, se denominaram e morreram bem ali. Que coisa, né? Correto? Jesus disse em São João 3,5. Agora, se você deseja anotar isto, João 3,5, todos nós conhecemos isto bem aqui. Eu voltarei alguém nas fitas, talvez não seja capaz de encontrar bem naquela hora, e eu lerei aqui em São João capítulo 3, verso 5. Nós veremos o que Jesus disse. Poderemos começar um pouquinho antes do terceiro. Jesus respondeu e disse. Na verdade, né, ali o respeito do novo nascimento, né? O diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos ali, né? Sem entender, porventura pode tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer. Aí Jesus responde, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É aquilo uma semente? Cada palavra falada de Deus é uma semente. Isto é certo. Eu vou provar isso em 1 minuto, onde Jesus disse assim. Cada palavra falada de Deus é uma semente. Então, esperar um homem nascer outra vez, porque ele deve nascer de novo, ele está morto na carne em que está. Ele é um híbrido. Ele tem que nascer novamente, porque ele nasceu em pecado do pecado de Eva, formado em iniquidade. Chegou ao mundo falando mentiras. Para começar, ele é um mentiroso. Não importa quão esperto, culto, seja lá o que for, ele é um mentiroso. A Bíblia diz que ele é. Quão santo foram seus pais ou qualquer coisa a este respeito, para começar, ele é um mentiroso. E a única maneira que ele pode dizer a verdade é dizer o que é a verdade através de seus próprios lábios. Esta é a única maneira que a verdade pode chegar. Qualquer coisa contrária àquela palavra
ele continua sendo um mentiroso. Jesus é a palavra de Deus e ele romperia aquilo, aquela vida, a vida que está dentro da semente, que esta vida, que é espírito, a água fluindo, o espírito sobre a semente de Deus para a vida da semente. E se isto trouxer algo mais, algum outro tipo de semente ali então. Amém? Você compreende? Se trouxer algo mais é porque foi hibridizado. Não tem a palavra de Deus pura ali. Mas nós vamos chegar ao longo das lições ao tipo de semente que representa a noiva. Grão de mostarda, que não pode se misturar com nada. Mas vamos seguindo aqui. Estamos quase já chegando no fim aqui, porque o meu tempo está esgotando. Talvez eu não vou conseguir ler as citações todas aqui desta mensagem, mas eu já vou mostrar qual mensagem que é. Se o Espírito de Deus chegar para regar a semente, se é a semente que está sendo regada, isto produzirá a vida da semente. Está isto claro? Produzir a vida da semente. Foi para isso que foi dado. Eu creio que a Bíblia é a palavra, toda a verdade. E Jesus é a palavra manifestada. Ele e sua palavra são um e o mesmo. O que foi ele? Agora veja, ele foi aquela semente. Agora, tenho que deter algo para que eu tenha aqui esta noite. Ele era aquela semente que Eva deveria ter produzido. Você compreendeu isto? Ele era a semente que Eva tinha que produzir. Né? Deus lá em Gênesis 1, ele falou para eles crescer e multiplicar, né? Para eles reproduzir. Deus tinha falado, como ele falou a terra, ele falou a Adão. Né? E Eva estava em Adão naquele momento. Só que quando Eva foi manifestada, sendo um subproduto tirada de Adão, ao invés dela manifestar aquela palavra que tinha sido dita por Deus, ela não ficou só com aquela palavra. Ela misturou com o que a serpente disse para ela. Aí ficou hibridizado. Aí não pôde produzir a vida. Mas ela hibridizou isso descrendo. Aí por isso que eu vou usar bastante a mensagem, a semente de discrepância. Que a coisa aqui vai conectando. Mas ela hibridizou isso descrendo na palavra de Deus. E então então ele era pela semente, e a única forma que a vida pode existir na reprodução da vida, a vida deve vir através daquela semente. E aquela semente teve que morrer em sequência para liberar a vida. Não pode ver você isto? Foi para isto que a água foi dada, para regar a semente. Aí o profeta falando ali sobre a água, né? Que o Espírito Santo, né, é essa água que rega essa semente. Veja, e aí Paulo falando, por um Espírito somos todos batizados, né, lavados por essa água da palavra. O Espírito Santo que estava no Jardim do Éden era para regar a semente. Que coisa tremenda, né? O homem não foi feito para morrer, ele foi feito para viver. Porém, a hibridização trouxe morte. Irmãos, por isso é tão grave. Você ficar com dogma, seita de homem, é morte, é hibridização. É cair no mesmo golpe, na mesma situação que Eva caiu. Não nascer de novo é morte. Como o profeta estava dizendo aqui, para começar, nós já nascemos em pecado. Já nasceu morto. Com esse destino de morte. Agora, você nega a semente da serpente, então eu te perguntarei. Tem aí os homens tentando provar que é falso isso aqui, né? Para que esses serviços funerais? Ela era híbrida. Cada um de nós é um híbrido do original. Esta é a razão que você está constantemente morrendo. Mas, ó Deus, há um germe de vida vindo da verdadeira semente, que Deus provou que isto era a sua semente. Ele o ressuscitou outra vez. Vem que através daquela vida que foi para a semente original, como foi dado para Eva, para a sua igreja verdadeira, ela trouxe vida outra vez através do nascimento, através do ventre da sua noiva. Vê? Oh, é tão rico e glorioso. Eu darei um pequeno tempo para estudar, então isto penetrará. Ele é aquela semente,
Ele é aquela semente que foi produzida pela palavra de Deus. Seja feito a mim de acordo com a tua palavra. Aí está a semente, vê? Tomando a palavra. Veja, Jesus, né? Se possível for, se afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Agora, Jesus é a palavra manifestada. Ele e a palavra o são um e o mesmo. E foi por isso que foi assim, manifestado perfeitamente nele. A noiva terá de ser a palavra, como Jesus e a palavra eram um. Esta foi a razão pela qual Deus se manifestou perfeitamente em Jesus, porque ele era a palavra semente, o germe da palavra, ela mesma, o germe que está dentro da semente. Esta é a vida dentro da semente. Você compreendeu isto? Ele foi o germe da palavra de Deus. O germe é o Espírito, o germe é a água. E Jesus teve que ser quebrada em ordem para aquela semente soltar sua vida para regar outra semente que estava chegando. É profundo isso. Ele continha a vida, né? Jesus continha a palavra, o Espírito. Aí o profeta mostrando, ele precisava ser quebrado para que essa vida saísse dele e voltasse para quem? Para a sua igreja, né? Para a sua noiva, como nós vamos vendo aqui, né? Nesse processo de água, sangue, Espírito. Vê você, ele mesmo disse, tem outras ovelhas que não são nem mesmo deste aprisco, eu as tenho. Eles vão ver aquilo, eles vão obter aquela palavra e permanecer exatamente com ela. E eu envio o Espírito para regar isto. Isto produzirá precisamente, isto produzirá milagres, isso produzirá o poder de Deus. Nós, os gentios, nós, estes da última era, e isto não negará nada, porque é uma semente congênere com a semente. Isto não pode dizer, Senhor Cardo, venha viver comigo. Não, não, Senhor, não. Isto não fará isto, realmente não. Isto simplesmente não se misturará. Você não pode misturar morte e vida. Você não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Lembra? Quando Jesus chegava num velório, ressuscitava o morto. Ele era vida, morte e vida não podia estar junto ao mesmo tempo. Você não pode ser uma semente e discordar com a palavra, porque a palavra é a semente. Veja que forte isso, irmãos. Você não pode ser uma semente e discordar com a palavra, porque a palavra é a semente. E se você é a palavra, como pode discordar dela? Que coisa, né? Então a noiva é a palavra. Por isso ela pode se tornar a palavra. Você estaria discordando consigo mesmo. Você estaria derrotando o seu próprio propósito. Como alguém disse, por que você sempre sai com aquelas pessoas assim? Bem, se eu não fizesse isto, eu estaria derrotando o próprio propósito para o qual fui enviado aqui. Tem que haver uma luz. As obras que Jesus fez, se um homem tem a semente de Deus nele, como o Espírito de Deus regando aquela semente, as mesmas obras que Jesus foi manifestado em Jesus, ele sendo a semente original de Deus, sua morte o traz de volta à semente original de Deus. E se o mesmo Espírito que estava dentro dele está em você, então as mesmas obras serão manifestadas, né? Manifestados. Não crê você nisto? João 14:12. Você diz, eu sou um crente, irmão Brana. Tenho certeza que sou um crente, correto? Eu verei se Jesus te chamaria disto. Verei se a palavra de Deus te chamaria disto. Veja, aí hoje, então, se muitas pessoas ouvissem o profeta falando isso com elas, elas iriam ficar chocadas. Iriam ficar feridas, magoadas. Essas pessoas sensíveis que nós temos hoje, né? Mas está aqui o profeta falando, né? Então vamos ver se você é crente mesmo. Vamos ver se você é cristão mesmo. Você disse que crê na mensagem, que crê no profeta. Vamos ver se crê mesmo. Vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O que é isto? A mesma semente não pode guardar. Como pode você plantar trigo aqui, trigo ali, e dizer eu vou colher pepino aqui, trigo ali?
Você não pode fazê-lo. A única forma que você obterá pepinos é plantando pepinos. Se você hibridizá-lo, então isto não serão pepinos, isso será um hipócrita. Está isto certo? Ele será um hipócrita, amigos. Você tem que dizer isto. Não será nenhum dos dois. Não é pepino nem aquilo com que você hibridizou. É um híbrido. E é um produto ruim e está morto em si mesmo. E isto não poderá se produzir mais. Está morto bem ali. Não irá mais adiante. Aquilo termina isto é tudo. Mas você, se deseja um pequeno, comece com um pepino. Então veja, nós temos tanta hipocrisia hoje, pessoas falando que são uma coisa e vivem outra, e são outra. Se você deseja uma igreja, comece com a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus em sua plenitude, cada medida disso. Está aí a resposta, irmãos. Está aí a resposta. Você quer uma igreja? Você quer a igreja original? Você quer uma igreja verdadeira? Aceite a palavra de Deus em sua plenitude, cada medida disto. Cada medida disto. E se aquilo é a plenitude de Deus em você, então a chuva que está caindo o produzirá exatamente o que está no seu jardim. Então agora, de onde vem a sua chuva tardia, você verá para onde aquilo está indo após algum tempo. Não verás? Seguindo com aquelas cabeças selvagens que Elias tinha e pensava que não eram ali, falando ali da escola dos profetas. Vem onde está isto? É por isso que creio na palavra e a semente. E se a chuva cai sobre a semente, ela produzirá conforme sua espécie. Agora, o que acontece com esses reavivamentos? O que você fará? Fará mais 1.044 batistas, presbiterianos, seja o que for, pentecostais? Mas onde está aquela manifestação das obras de Jesus Cristo? Está aí o detalhe. Nada faço até que o Pai me mostre primeiro. De onde vem aquele tipo de semente? O Espírito Santo regará e trará aquela semente. É a água para a semente. O Espírito Santo é a água para essa semente. Se a semente for plantada, esta é exatamente a utilidade da água. E se cai sobre você, diga, louvado seja Deus. Deixe-me lhes dizer algo, pregador. Eu sou fulano de tal e não creio naquela coisa. Você é apenas um denominacional. Para começar, você é simplesmente um velho hipócrita. Esse é o tipo de semente que foi plantada. Que coisa! Imagina o profeta pregando hoje, hein? Será que as pessoas iam ouvir o profeta? Eles não estão ouvindo suas fitas, não estão ouvindo o que ele está dizendo? E se ele tivesse pessoalmente? Quantos denominacionais, então, nós temos, hein? Quantos desses pastores, hein? Grandes aí, que provavelmente teriam essa mesma reação aqui com o profeta. Porque agora, depois que ele partiu, é fácil dizer que ele era o profeta e tal, mas e se ele estivesse vivo aqui pregando essas coisas? Se mesmo com ele, depois de ter partido, não dão crédito a isso aqui que está sendo falado? Se ele estivesse vivo, será que seria diferente? A palavra de Deus é simplesmente a mesma coisa como ela foi quando ele falou isto há milhares de anos. A única coisa que isso necessita é de água. Por que não obtemos uma colheita? Porque obtivemos o tipo errado de semente. Veja, irmãos, como as respostas vão sendo dadas aqui. Por que não obtemos uma colheita? Porque obtivemos o tipo errado de semente. Irmãos, eu vou parar por aqui, meu horário já estourou. Essa mensagem a palavra falada, é a semente original, primeira parte, tá?
Essa aqui eu peguei na tradução de Goiânia, se não me engano. Mas está aqui 18 de março de 62. Você pode acompanhar aqui essa leitura que eu já fiz, né? Parei aqui no parágrafo 151. Então, a palavra de Deus é simplesmente a mesma como ela foi quando ele falou isto há milhares de anos. A única coisa que necessita é de água. Por que não obtemos uma colheita? Porque obtivemos o tipo errado de semente. Aí vai linkando isso com o que nós já temos falado nos vídeos anteriores. Irmãos, que Deus os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa vivificar isso nos vossos corações. Curta, compartilhe aí, deixa o seu like aí para que o YouTube possa entender que isso está sendo de ajuda para vocês. E não se esqueça de se inscrever se não foi inscrito ainda, se isso está sendo de ajuda para você. Que Deus te abençoe. Shalom.